Olá, pessoal! Aqui é Haitesh e hoje nós vamos mergulhar em uma das franquias mais icônicas da história do cinema de ação. Uma franquia que não fala apenas sobre carros, não fala apenas sobre corridas, ela fala sobre família. Hoje nós vamos explorar o início da lendária saga The Fast and the Furious, uma história cheia de adrenalina, amizade, traição, perseguições e decisões difíceis. Mas antes de começarmos a história, precisamos entender uma coisa importante. No início dos anos 2000, Hollywood estava tentando encontrar uma nova forma de criar filmes de ação que conectassem com a juventude. E foi exatamente nesse momento que nasceu um filme inspirado na cultura underground de corridas de rua em Los Angeles. Esse filme acabou criando um universo gigantesco, que anos depois se tornaria a franquia Fast and Furious. Mas tudo começou com uma história aparentemente simples: roubo de caminhões, corridas ilegais e um policial infiltrado, agora, sem perder tempo. Vamos entrar na história. O misterioso roubo dos caminhões. A história começa em uma noite escura nas rodovias da Califórnia. Um enorme caminhão transportando equipamentos eletrônicos caros está viajando pela estrada. Dentro do caminhão estão caixas cheias de televisões e DVD players. Tudo parece normal, mas, na verdade, algo muito estranho está prestes a acontecer. De repente, várias motocicletas começam a se aproximar do caminhão. Os pilotos usam roupas pretas e capacetes. Eles estão organizados. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Uma das motos se posiciona na frente do caminhão. Outra aparece ao lado. E então começa um ataque extremamente rápido. Um dos assaltantes sobe no caminhão em movimento. Outro ataca o motorista. Em poucos segundos, o motorista é neutralizado. O caminhão é sequestrado e todas as caixas desaparecem. Esse tipo de crime começa a acontecer repetidamente nas rodovias. Vários caminhões são roubados. E a polícia começa a suspeitar de algo muito específico. Esses roubos parecem estar conectados com corredores de rua ilegais. O surgimento de Brian O'Connor. Agora a história muda de cenário. Nós conhecemos um jovem mecânico chamado Brian O'Connor. Ele trabalha em uma oficina mecânica e parece ser apenas um apaixonado por carros. Brian está testando um carro esportivo. O motor ronca. Ele acelera. A velocidade sobe rapidamente. 100 km/h, 120 km/h, 140 km/h. Mas Brian não parece satisfeito. Ele sabe que aquele carro pode ser muito mais rápido. Porque no mundo das corridas de rua, velocidade é tudo, mas Brian também tem outro objetivo, um objetivo secreto, algo que ninguém sabe ainda, o famoso Toretto's Market. Depois disso, Brian vai até um pequeno café conhecido como Toretto's Market. Ali, ele conhece uma garota chamada Mia Toretto. Mia trabalha no local. Brian pede um sanduíche de atum. Curiosamente, ele pede o mesmo prato todos os dias. Mia até comenta isso. Ela diz que ele vem ali há vários dias e sempre pede a mesma coisa. Brian apenas sorri, mas na verdade ele não está ali apenas para comer. Ele está observando, estudando, esperando, porque aquele lugar pertence à família Toretto, e essa família é extremamente conhecida no mundo das corridas de rua, a chegada do lendário Dominic Toretto. Pouco tempo depois, um carro potente chega ao local. Todos começam a olhar. O ambiente muda completamente, porque quem chegou foi Dominic Toretto. Dominic é o líder de um grupo de corredores de rua. Ele é respeitado, temido e admirado. Seu nome é praticamente uma lenda nas corridas ilegais de Los Angeles. Com ele chegam seus amigos, Letty Ortiz, Vince, Jesse, Leon. Eles são praticamente uma família, mas Vince não gosta de Brian. Ele percebe que Brian está olhando para Mia, e isso cria tensão imediatamente. Uma pequena briga quase começa, mas Dominic intervém. Ele separa os dois e deixa claro que naquele lugar, ele é quem manda. A primeira corrida, naquela mesma noite,
Uma grande corrida ilegal acontece nas ruas de Los Angeles. Várias pessoas se reúnem. Muitos carros modificados, motores potentes, nitro. A multidão vibra. Entre os corredores está Dominic Toretto, mas Brian também aparece. Ele quer participar da corrida. O problema é que ele não tem dinheiro para apostar. Então, ele faz algo arriscado. Ele aposta o próprio carro. A corrida começa. Os motores rugem. Os carros disparam pelas ruas. Brian usa nitro para ganhar velocidade, mas Dominic também usa. Os dois carros aceleram violentamente, mas no final, Dominic vence. Brian perde o carro, mas naquele momento algo inesperado acontece. A polícia chega. Todos os corredores fogem, e Dominic quase é capturado, mas Brian aparece e ajuda Dominic a escapar. Nesse momento, Dominic começa a ver Brian de forma diferente. Talvez ele possa confiar nele, mas o que Dominic não sabe é que Brian tem um segredo gigantesco. O grande segredo: no dia seguinte, Brian é levado para uma delegacia. E finalmente descobrimos a verdade. Brian não é apenas um mecânico, ele é um policial infiltrado. Ele está trabalhando para a polícia de Los Angeles. Sua missão é investigar quem está roubando os caminhões, e todas as pistas levam até Dominic Toretto. Agora Brian precisa fazer algo extremamente difícil. Ele precisa se infiltrar no grupo de Dominic, ganhar a confiança dele, descobrir a verdade. Mas existe um problema. Quanto mais tempo Brian passa com Dominic e sua equipe, mais ele percebe algo importante. Eles não são apenas criminosos, eles são uma família. Análise do primeiro ato do filme. O primeiro ato de The Fast and the Furious é extremamente importante, porque ele estabelece 3 elementos fundamentais da franquia. Primeiro, a cultura das corridas de rua. Segundo, a importância da família. Terceiro, o conflito moral de Brian. Brian começa a questionar sua própria missão. Ele começa a respeitar Dominic, e isso cria um conflito psicológico muito forte. Esse tipo de construção narrativa foi um dos motivos que fizeram o filme se tornar um sucesso. Produção do filme. O filme foi dirigido por Rob Cohen e foi lançado em 2001. O orçamento do filme foi relativamente pequeno para um filme de ação, cerca de 38 milhões de dólares, mas mesmo assim ele conseguiu criar algumas das cenas de corrida mais memoráveis da época. Outro ponto importante é que muitos carros usados no filme se tornaram extremamente famosos, especialmente o lendário Toyota Supra laranja de Brian. Esse carro se tornou um dos veículos mais icônicos da história do cinema. Impacto cultural. Depois do lançamento, o filme se tornou um fenômeno. Ele influenciou diretamente a cultura automotiva. As vendas de peças de modificação de carros aumentaram. Eventos de corrida de rua começaram a se popularizar. E o filme acabou criando uma franquia gigantesca. Hoje, a saga Fast and Furious é uma das franquias mais lucrativas da história de Hollywood. Continuação, mas a história ainda está só começando, porque Brian ainda precisa descobrir quem realmente está roubando os caminhões. Será que Dominic é realmente culpado? Ou existe alguém ainda mais perigoso por trás de tudo? Isso é exatamente o que vamos descobrir na parte 2, onde veremos a investigação secreta de Brian, a rivalidade com Johnny Tran e algumas das corridas mais intensas do filme. Olá pessoal, aqui é Hitesh novamente. No episódio anterior, nós começamos a explorar o universo de The Fast and the Furious, conhecendo o misterioso mundo das corridas ilegais de Los Angeles e descobrindo que Brian O'Connor, na verdade, é um policial infiltrado. Agora, a situação começa a ficar muito mais complicada, porque Brian não está apenas investigando criminosos, ele está se aproximando de pessoas que começam a se tornar importantes para ele, principalmente Dominic Toretto e sua família. E nesse momento da história, o filme começa a desenvolver algo muito importante: a confiança.
porque no mundo das corridas de rua, confiança vale mais do que dinheiro. O novo começo no grupo de Dominique. Depois do incidente da corrida e da fuga da polícia, Brian começa a aparecer cada vez mais no ambiente de Dominique. Ele visita a garagem do grupo, observa os carros, escuta as conversas, aprende como eles trabalham. Dominique percebe algo curioso. Brian entende muito de carros. Ele não é apenas um amador, ele sabe sobre motores, sistemas de nitro, transmissão, aerodinâmica. Isso começa a chamar a atenção de Dominique. Enquanto isso, Vince continua desconfiando. Para Vince, Brian é um estranho, e estranhos não são bem-vindos naquele grupo, especialmente quando esse estranho começa a se aproximar de Mia Toretto. A reconstrução do Toyota Supra. Como Brian perdeu seu carro na corrida, ele precisa pagar sua dívida com Dominique. Dominique deixa isso bem claro. Uma dívida de corrida precisa ser paga, mas Brian tem uma ideia. Ele leva Dominique até uma oficina abandonada, onde existe um carro completamente destruído. Um carro velho, enferrujado, praticamente sucata. Mas Brian explica algo muito importante. Por fora, o carro parece lixo, mas o motor é extremamente poderoso. Esse carro é um Toyota Supra Mark IV. E esse momento se torna um dos momentos mais icônicos da franquia, porque Dominique percebe que Brian realmente entende de carros. Ele decide dar uma chance. Então começa uma das sequências mais interessantes do filme: a construção do carro. A cultura de modificar carros. Essa parte do filme mostra algo muito real da cultura automotiva do início dos anos 2000. Modificar carros era quase uma arte. Trocar motores, instalar sistemas de nitro, modificar suspensão, adicionar turbos. E cada peça precisava ser escolhida com precisão. Brian e Dominique passam horas trabalhando no Supra. Eles desmontam o carro completamente, trocam peças, ajustam o motor, instalam um sistema de nitro extremamente potente. Durante esse processo, algo interessante acontece. Brian começa a ganhar respeito dentro do grupo. Até mesmo Dominique começa a confiar nele. Mas Vince continua observando tudo com desconfiança. O crescimento da relação entre Brian e Mia. Enquanto o Supra está sendo construído, Brian começa a passar mais tempo com Mia. E aqui o filme começa a desenvolver o lado emocional da história. Mia percebe que Brian não é como os outros corredores. Ele tem algo diferente, ele parece ter um lado mais humano. Eles conversam sobre sonhos, sobre vida, sobre escolhas, e pouco a pouco nasce um romance entre os dois. Mas existe um problema enorme. Brian está mentindo. Ele está escondendo sua verdadeira identidade. E quanto mais ele se aproxima de Mia, mais difícil fica continuar com essa mentira. O surgimento de Johnny Tran. Enquanto Brian está tentando descobrir quem está roubando os caminhões, surge um novo personagem, um homem extremamente perigoso chamado Johnny Tran. Johnny Tran é um corredor rico, mas também está envolvido com atividades criminosas. Ele possui uma garagem cheia de carros de corrida extremamente caros e também possui conexões com o mundo do crime. A polícia começa a suspeitar que Johnny Tran pode estar por trás dos roubos de caminhões. Brian recebe ordens para investigá-lo, então ele decide fazer algo arriscado. Ele invade a garagem de Johnny Tran durante a noite. A infiltração secreta Brian entra silenciosamente na garagem. Ele começa a examinar os carros, procura pistas, procura qualquer coisa que possa conectar Johnny Tran aos roubos. Ele encontra várias caixas de eletrônicos, DVD players, televisões, exatamente os mesmos produtos que estavam sendo roubados dos caminhões. Nesse momento, Brian acredita que finalmente encontrou o verdadeiro criminoso. Mas antes que ele consiga sair, ele é descoberto. Johnny Tran aparece furioso. Ele acusa Brian de espionagem. A situação fica extremamente tensa.
Dominic também aparece, e nesse momento, Dominic começa a desconfiar de Brian. Ele pergunta diretamente: Você é um policial? Brian nega imediatamente. Ele inventa uma desculpa. Ele diz que estava investigando Johnny Tran porque acredita que ele está roubando carros. Dominic observa Brian com atenção. Ele ainda não tem certeza se acredita ou não, mas por enquanto decide deixá-lo ir. A operação policial. Depois dessa descoberta, Brian corre para a delegacia. Ele conta tudo para seus superiores. Ele explica que encontrou eletrônicos roubados na garagem de Johnny Tran. A polícia decide agir imediatamente. Eles organizam uma grande operação, invadem a casa de Johnny Tran, prendem vários membros da sua equipe, revistam tudo, mas algo inesperado acontece. Eles descobrem que Johnny Tran não está envolvido nos roubos de caminhões. Os eletrônicos encontrados eram de outro tipo de crime completamente diferente. Ou seja, Brian estava errado. E agora a polícia perdeu tempo. Enquanto isso, os verdadeiros ladrões continuam roubando caminhões. Esse momento aumenta ainda mais a pressão sobre Brian. Se ele não descobrir a verdade rapidamente, a operação será encerrada. Análise narrativa desse momento. Essa parte da história é extremamente importante porque mostra a falha da investigação. O filme constrói Johnny Tran como um suspeito perfeito. Ele parece culpado. Ele age como um criminoso. Ele tem carros caros, tem conexões perigosas, mas na verdade ele não é o responsável pelos roubos. Esse tipo de construção narrativa é chamado de red herring, um falso culpado. Isso mantém o público em suspense, porque agora a pergunta continua sem resposta. Quem está roubando os caminhões? A corrida no deserto. Enquanto tudo isso acontece, Dominic e sua equipe participam de uma grande corrida no deserto. Esse é um dos momentos mais emocionantes do filme. Centenas de pessoas se reúnem. Carros potentes, motores barulhentos. A atmosfera é elétrica. Primeiro vemos Letty Ortiz participando de uma corrida. Ela usa inteligência, controle e consegue vencer seu adversário. Depois chega a vez de Jesse. Jesse é um gênio da mecânica, mas ele não é um corredor experiente. Mesmo assim, ele decide competir contra Johnny Tran. Brian tenta impedir. Ele sabe que Johnny Tran tem um carro muito mais poderoso, mas Jesse precisa do dinheiro. A corrida começa. Jesse ativa o nitro cedo demais. Johnny Tran usa seu nitro no momento perfeito. Ele vence facilmente. E Jesse perde. Mas existe uma regra nas corridas. Quem perde precisa entregar o carro. E Jesse entra em pânico. Ele foge. A explosão do conflito Johnny Tran fica furioso. Ele exige o carro de Jesse. Ele confronta Dominic. Uma briga quase começa. A tensão entre os grupos explode completamente. E nesse momento, Brian começa a perceber algo. Dominic parece esconder algo, algo muito maior, algo que pode estar conectado aos roubos de caminhões. O início da grande revelação. Mais tarde naquela noite, Brian vê algo estranho. Ele vê Mia conversando com Dominic. Ela parece preocupada. Ela pede para Dominic parar. Ela diz que aquilo precisa ser a última vez. Brian começa a entender. Dominic e sua equipe são os verdadeiros ladrões de caminhões. E agora Brian enfrenta o maior conflito de sua vida. Ele precisa escolher entre duas coisas: seu dever como policial ou sua lealdade à família que ele começou a respeitar. Impacto desse momento na franquia. Essa revelação muda completamente o tom do filme. Porque Dominic não é um vilão tradicional. Ele não rouba por ganância. Ele rouba para sustentar sua família. Ele vive segundo um código de honra. Esse é um dos motivos que fizeram o personagem se tornar tão icônico. Continuação da história.
Mas a situação está prestes a sair completamente do controle, porque Dominic e sua equipe estão planejando o último grande roubo de caminhão. Um roubo extremamente perigoso, e dessa vez o motorista do caminhão está preparado. Ele está armado, e isso vai transformar o próximo assalto em uma verdadeira guerra nas estradas. Na parte 3, nós veremos o assalto mais perigoso do filme, a perseguição mortal na rodovia, o destino de Jesse e a corrida final entre Brian e Dominic. Uma corrida que vai mudar o destino dos dois para sempre. Até agora, nós vimos como o mundo das corridas ilegais de Los Angeles apresentou personagens que pareciam apenas apaixonados por carros, mas a verdade é que essa história é muito mais complexa. No primeiro momento, nós conhecemos Brian O'Connor, um policial infiltrado tentando descobrir quem está roubando caminhões cheios de eletrônicos. Depois, vimos como Brian começou a se aproximar da equipe liderada por Dominic Toretto, uma equipe que não funciona apenas como um grupo de corredores. Eles funcionam como uma família. Mas agora chegamos ao ponto onde a história começa a explodir, porque Brian finalmente descobre a verdade. E essa verdade muda tudo. A descoberta de Brian. Durante a noite, Brian observa algo estranho. Ele vê Mia Toretto conversando com Dominic. Ela parece nervosa, preocupada. Ela pede para Dominic parar. Ela diz claramente que aquilo precisa ser a última vez. Brian escuta essas palavras e começa a ligar os pontos. Durante semanas, ele estava investigando os roubos de caminhões. Ele suspeitou de várias pessoas, inclusive Johnny Tran. Mas agora tudo começa a fazer sentido. Os carros rápidos, a equipe organizada, a experiência em dirigir em alta velocidade, a coragem para executar ataques extremamente perigosos. Tudo aponta para Dominic e sua equipe. Nesse momento, Brian percebe algo que ele nunca imaginou. Os verdadeiros ladrões de caminhões são as mesmas pessoas que ele começou a respeitar. O conflito interior de Brian. Esse é um dos momentos mais importantes do filme, porque Brian não está apenas investigando criminosos, ele está investigando amigos. Ele começa a questionar tudo. Dominic realmente merece ser preso? Ou ele é apenas alguém tentando sobreviver? Essa é a grande força narrativa de The Fast and the Furious. O filme não cria apenas um herói e um vilão, ele cria personagens complexos. Dominic é um criminoso, mas também é um líder leal. Ele protege sua equipe. Ele protege sua irmã. Ele protege sua família. E Brian percebe isso. O plano do último roubo. Enquanto Brian luta com seus pensamentos, Dominic e sua equipe se preparam para um último golpe. Eles planejam atacar mais um caminhão. Esse será o último roubo. Depois disso, eles pretendem desaparecer. Esse plano envolve vários membros da equipe. Letty Ortiz estará dirigindo um dos carros de apoio. Vince será responsável por subir no caminhão. Leon também participará da operação. O plano parece simples. Mas existe um problema. Os motoristas de caminhão já estão preparados. Depois de tantos roubos, muitos começaram a andar armados, e isso transforma esse assalto em algo extremamente perigoso. A Estrada da Noite. A cena começa em uma rodovia escura. O caminhão avança pela estrada. O motorista parece tranquilo, mas ele sabe que existe perigo, porque nos últimos meses muitos caminhões foram atacados. De repente, faróis aparecem no horizonte. Carros começam a se aproximar. Motores potentes, velocidade absurda. É a equipe de Dominic. Eles cercam o caminhão. Tudo acontece muito rápido. Esse tipo de cena foi uma das sequências mais intensas já vistas em filmes de ação naquele período. A equipe dirige lado a lado com o caminhão em movimento. Um dos carros se aproxima da porta. Vince sobe pela lateral. Ele tenta entrar no caminhão, mas algo inesperado acontece. O motorista armado. O motorista do caminhão percebe o ataque. Ele pega uma espingarda
e começa a atirar. Os tiros ecoam pela estrada, os carros desviam. Dominic tenta manter o controle da situação, mas tudo começa a sair do plano. Durante o confronto, Vince fica preso em um cabo de aço. Ele fica pendurado na lateral do caminhão e agora sua vida está em risco. O caminhão continua em alta velocidade. Se Vince cair, ele pode morrer. Dominic tenta salvá-lo, mas o motorista continua atirando. O momento heróico de Brian. Nesse momento, Brian aparece. Ele estava seguindo Dominic. Ele sabia que algo grande iria acontecer. Quando Brian vê Vince pendurado, ele toma uma decisão imediata. Ele acelera. Ele aproxima seu carro. Ele tenta salvar Vince, mesmo sabendo que isso pode revelar sua identidade como policial. Brian arrisca tudo. Ele posiciona seu carro ao lado do caminhão. Ele alcança Vince e consegue puxá-lo para dentro do carro. Mas Vince está gravemente ferido. Ele perdeu muito sangue. Agora, Brian não tem escolha. Ele precisa pedir ajuda. A revelação: Brian pega o rádio. Ele chama um helicóptero médico. E então, ele diz as palavras que mudam tudo. Ele se identifica como policial. Nesse momento, Dominic escuta a transmissão. Ele percebe imediatamente. Brian é um policial. A pessoa que ele começou a confiar, na verdade, estava investigando ele. Dominic fica furioso. Mas, ao mesmo tempo, Vince está morrendo. Então, Dominic faz algo surpreendente. Ele decide recuar. Ele abandona o assalto. Ele foge com o resto da equipe. Análise da cena do assalto. Essa sequência é considerada uma das melhores cenas do filme, porque ela combina vários elementos importantes. Primeiro, ação realista. Os carros estão realmente dirigindo ao lado de um caminhão em movimento. Segundo, tensão emocional. A vida de Vince está em risco. Terceiro, revelação narrativa. A identidade de Brian é finalmente descoberta. Essa combinação faz com que essa cena seja um dos pontos altos do filme. O destino de Jesse. Enquanto tudo isso acontece, outro problema surge. Jesse ainda está desaparecido. Depois de perder a corrida contra Johnny Tran, ele fugiu. Mas Johnny Tran não esqueceu. Ele quer vingança. Mais tarde, Jesse aparece na casa de Dominic. Ele pede ajuda. Ele está desesperado. Ele sabe que Johnny Tran está procurando por ele. Dominic promete proteger Jesse. Mas antes que eles consigam fazer algo, 2 carros aparecem. São Johnny Tran e seu primo. Eles abrem fogo. Os tiros ecoam pela rua e Jesse é atingido. Ele cai no chão. Dominic tenta ajudá-lo, mas já é tarde demais. Jesse morre. A ira de Dominic. Esse momento muda completamente Dominic. Jesse não era apenas um amigo. Ele era parte da família. Dominic fica consumido pela raiva. Ele entra em seu carro, um carro muito especial, o lendário Dodge Charger preto. Esse carro tem uma história importante. Ele pertenceu ao pai de Dominic, e Dominic passou anos restaurando ele. Agora finalmente chegou o momento de usá-lo. Dominic sai em busca de Johnny Tran. A perseguição mortal. Dominic encontra Johnny Tran na estrada. Uma perseguição brutal começa. Os 2 carros aceleram. Motores rugem. As ruas se transformam em um campo de batalha. Finalmente, Dominic alcança Johnny Tran. Ele colide com a moto de Johnny. O impacto é violento. Johnny Tran morre no acidente. Dominic finalmente se vingou, mas agora ele sabe que a polícia está atrás dele. A última corrida. Enquanto Dominic tenta escapar, Brian aparece novamente. Agora os 2 se encontram cara a cara. Eles sabem que esse é o momento final. Dominic olha para Brian. Ele diz algo importante. Existe uma estrada, uma linha de trem. Quando o sinal abrir, eles vão correr. Quem vencer decide o destino. Essa corrida não é apenas sobre velocidade, é sobre honra, é sobre respeito. É sobre 2 pessoas que se tornaram inimigas, mas ainda se respeitam. Os motores começam a rugir. A corrida começa.
Os carros aceleram violentamente. Eles se aproximam da linha do trem. O trem está chegando. Depois dos acontecimentos intensos de The Fast and the Furious, o destino de Brian O'Connor mudou completamente. No final do primeiro filme, Brian tomou uma decisão que alterou sua vida para sempre. Ele deixou Dominic Toretto escapar. E por causa dessa decisão, ele não podia mais continuar sua carreira como policial em Los Angeles. Agora Brian é um fugitivo do sistema que ele próprio servia. Mas Brian não parou de dirigir. Na verdade, ele mergulhou ainda mais fundo no mundo das corridas ilegais. E é exatamente aqui que começa a história de Toys Fast, Too's Furious. Uma sequência que expandiu o universo da franquia e levou a história para uma nova cidade. A vibrante e perigosa Miami. Brian O'Connor em Miami. Depois de sair de Los Angeles, Brian decide desaparecer. Ele viaja para Miami, uma cidade conhecida por sua cultura automotiva, corridas ilegais e carros extremamente modificados. Em Miami, Brian constrói uma nova reputação. Ele se torna um dos corredores mais rápidos da cidade. Ele participa de corridas clandestinas, ganha dinheiro e passa a viver completamente fora da lei. Mas o que Brian não sabe é que seu passado está prestes a alcançá-lo novamente. A primeira grande corrida. O filme começa com uma corrida espetacular. Centenas de pessoas estão reunidas nas ruas de Miami. Carros modificados estão alinhados. Motores estão rugindo. A atmosfera é elétrica. Brian aparece dirigindo seu Nissan Skyline GT-R prateado. Esse carro se tornaria um dos veículos mais icônicos da franquia. Quando a corrida começa, 4 carros disparam pelas ruas. Eles atravessam pontes, passam por avenidas lotadas e ativam sistemas de nitro para alcançar velocidades absurdas. Brian demonstra novamente suas habilidades incríveis como piloto. Ele vence a corrida, mas logo depois algo inesperado acontece. A polícia aparece. A prisão de Brian. Depois da corrida, Brian é cercado por agentes federais. Entre eles está Mônica Fuentes e o agente Markham. Eles oferecem a Brian uma escolha: ou ele vai para a prisão, ou trabalha novamente para o governo. Brian aceita ouvir a proposta: o novo alvo. Os agentes explicam a situação. Eles estão investigando um poderoso criminoso chamado Carter Verone. Carter Verone é um empresário extremamente rico, mas na verdade ele é um grande traficante de drogas e lavador de dinheiro. A polícia precisa de alguém que consiga se infiltrar no mundo das corridas ilegais de Miami. Alguém que tenha habilidades reais de direção. Alguém como Brian. Brian aceita a missão, mas com uma condição: ele quer escolher seu próprio parceiro. O retorno de Roman Pierce. Brian decide procurar um velho amigo de infância, um homem chamado Roman Pierce. Roman e Brian cresceram juntos. Eles eram praticamente irmãos. Mas algo aconteceu no passado. Brian se tornou policial. Roman acabou sendo preso. E Roman acredita que Brian foi responsável por sua prisão. Quando Brian encontra Roman novamente, a tensão é enorme. Roman ainda está furioso, mas Brian explica a situação. Ele diz que pode ajudar Roman a limpar seu histórico criminal, se Roman aceitar participar da missão. Roman aceita, mas deixa claro que ainda não confia totalmente em Brian. A dupla improvisada. A dinâmica entre Brian e Roman se torna um dos pontos mais divertidos do filme. Enquanto Brian é mais calmo e estratégico, Roman é impulsivo e sarcástico. Essa diferença cria muitas situações engraçadas, mas também cria uma parceria extremamente eficaz. Os dois começam a trabalhar juntos. Eles precisam impressionar Carter Verone, e para isso precisam participar de uma corrida de seleção. A corrida de seleção Carter Verone organiza uma corrida especial. Ele quer encontrar os melhores motoristas de Miami. Brian e Roman participam. Durante essa corrida, vemos novamente a cultura automotiva da franquia: carros coloridos, motores modificados, sistemas de nitro.
e corridas extremamente perigosas. Brian e Roman demonstram suas habilidades. Eles vencem e conseguem chamar a atenção de Carter Verone. O encontro com Carter, Verone, Brian e Roman são levados até a mansão de Carter Verone. Verone observa os dois com cuidado. Ele é extremamente inteligente e extremamente desconfiado. Ele sabe que a polícia está tentando capturá-lo, mas ao mesmo tempo ele precisa de motoristas talentosos. Então, ele decide dar uma chance a Brian e Roman. Ele oferece um trabalho, transportar dinheiro sujo para ele. Mas existe um problema. Se eles falharem, eles morrem. A espiã secreta. Enquanto isso, a agente Mônica Fuentes continua trabalhando secretamente dentro da organização de Verone. Ela se aproxima de Brian e começa a ajudá-lo na missão, mas quanto mais tempo ela passa perto de Verone, mais perigosa a situação se torna, porque Verone é extremamente paranoico. Ele começa a suspeitar que existe um informante dentro de sua equipe. A preparação para o grande trabalho. Brian e Roman precisam provar que são confiáveis. Eles participam de várias tarefas menores para Verone. Durante essas missões, vemos diversas cenas de perseguição, carros de polícia, corridas pelas ruas de Miami e vários momentos de tensão. Mas tudo isso é apenas preparação, porque Carter Verone está planejando algo muito maior, um grande transporte de dinheiro ilegal. A grande missão Verone explica o plano. Brian e Roman precisam dirigir carros carregados de dinheiro. Eles precisam atravessar a cidade e entregar o dinheiro em um ponto específico. Mas a polícia estará esperando. Essa missão é extremamente perigosa. Brian precisa equilibrar duas coisas: completar a missão para ganhar a confiança de Verone e, ao mesmo tempo, ajudar a polícia a capturá-lo. A perseguição final. Quando a missão começa, tudo sai do controle. A polícia aparece. Helicópteros sobrevoam a cidade. Carros de polícia bloqueiam ruas. Brian e Roman precisam fugir. Eles utilizam uma estratégia impressionante. Eles entram em um depósito cheio de carros. Centenas de veículos saem ao mesmo tempo. Isso confunde completamente a polícia. É uma das cenas mais famosas do filme. O confronto final. No final, Brian e Roman enfrentam Carter Verone diretamente. Verone tenta fugir em um barco, mas Brian usa seu carro para saltar sobre a água. Ele colide com o barco. Roman captura Verone e, finalmente, o criminoso é preso. O final do filme, depois da missão, Brian e Roman são oficialmente perdoados pela polícia. Seus registros criminais são apagados. Mas Brian decide continuar no mundo das corridas. Ele percebe que esse é o lugar onde ele realmente pertence. Roman também decide continuar ao lado de Brian. E assim termina Too Fast, Too Furious. Análise do filme. Esse segundo filme foi extremamente importante para a franquia, porque ele expandiu o universo da história, introduziu novos personagens importantes, especialmente Roman Pierce, que se tornaria um dos personagens mais queridos pelos fãs. Box Office. O filme teve um orçamento de aproximadamente 76 milhões de dólares e arrecadou cerca de 236 milhões de dólares no mundo inteiro. Isso confirmou que a franquia tinha potencial para continuar crescendo. Curiosidades. Uma curiosidade interessante é que Vin Diesel decidiu não participar desse segundo filme, por isso Dominic Toretto não aparece na história. Isso fez com que o foco da narrativa fosse completamente em Brian. O futuro da franquia. Mas a franquia ainda estava longe de terminar. Na verdade, ela estava apenas começando a se transformar, porque o próximo filme levaria a história para outro país, outra cultura, e apresentaria um estilo completamente diferente de corrida, o Drift. Até agora nós exploramos os dois primeiros filmes da franquia Fast and Furious. Primeiro vimos a história de The Fast and the Furious, onde Brian O'Connor se infiltrou no grupo de Dominic Toretto. Depois acompanhamos dois Fast Too Furious,
onde Brian e Roman Pierce enfrentaram o traficante Carter Verone em Miami. Mas agora a franquia dá uma virada completamente inesperada, porque o terceiro filme nos leva para outro continente, outra cultura, outro estilo de corrida. Bem-vindos ao mundo de The Fast and the Furious, Tokyo Drift. Um novo personagem diferente dos dois primeiros filmes, Tokyo Drift apresenta um novo protagonista, um jovem chamado Sean Boswell. Sean é um adolescente problemático. Ele adora carros, adora corridas, mas tem um grande problema. Ele sempre acaba se metendo em confusão. No início do filme, vemos Sean participando de uma corrida ilegal nos Estados Unidos. A corrida acontece em um estacionamento abandonado. 2 carros estão prontos. A multidão está animada e Sean está determinado a vencer. A corrida que mudou tudo. A corrida começa, os motores rugem, os carros aceleram, Sean tenta mostrar suas habilidades, mas algo dá errado. Durante a corrida, ele perde o controle. Os carros colidem violentamente. A destruição é enorme. Quando a polícia chega, Sean é preso. Essa não é a primeira vez que isso acontece. Na verdade, Sean já mudou de escola várias vezes por causa de problemas semelhantes. Então, sua mãe toma uma decisão difícil. Ela decide enviar Sean para viver com seu pai no Japão. A chegada ao Japão, Sean chega em Tóquio. Para ele, tudo é diferente. A cultura, a língua, as pessoas. Sean se sente completamente deslocado. Mas logo ele conhece um novo amigo. Um jovem chamado Twinkie. Twinkie apresenta Sean ao mundo das corridas de rua de Tóquio. Mas esse mundo é diferente do que Sean conhece. Aqui existe um estilo específico de corrida, o drift. O que é drift? Drift é uma técnica de direção onde o piloto controla o carro enquanto ele desliza lateralmente em curvas. Esse estilo exige controle extremo, precisão e muita prática. No Japão, o drift se tornou uma verdadeira forma de arte, e é exatamente nesse mundo que Sean está prestes a entrar. O encontro com Han Twinkie leva Sean até um estacionamento subterrâneo. Ali existe uma comunidade secreta de corredores. Carros modificados estão por toda parte, motores potentes, neon, música alta. E no meio de tudo isso está um homem calmo e misterioso. Seu nome é Han Lue. Han é um dos corredores mais respeitados de Tóquio. Ele é inteligente, experiente e extremamente habilidoso. Han percebe imediatamente que Sean tem potencial. Mas Sean ainda precisa aprender muito. O conflito com DK. No estacionamento, Sean também conhece um piloto chamado Takashi. Takashi é conhecido como Drift King, ou simplesmente DK. Ele é o melhor piloto de drift da cidade. E também é sobrinho de um poderoso chefe da Yakuza. Isso significa que Takashi tem poder, influência, e ninguém ousa desafiá-lo, mas Sean comete um erro. Ele decide competir contra DK. A primeira corrida de Drift Han tenta avisar Sean. Ele diz que Sean não entende como o drift funciona. Mas Sean insiste. A corrida começa. A estrada é uma montanha cheia de curvas, um lugar perfeito para drift. DK desliza pelas curvas com perfeição. Seu carro parece dançar na estrada. Sean tenta acompanhar, mas ele não tem experiência suficiente. Ele perde o controle. Seu carro é destruído. Sean perde a corrida. A dívida. Depois da corrida, Sean descobre algo importante. No mundo das corridas ilegais existe uma regra clara. Quem perde precisa pagar, mas Sean não tem dinheiro, então Han decide ajudá-lo. Han paga a dívida e oferece algo inesperado. Ele decide ensinar Sean. O treinamento Han começa a treinar Sean. Ele mostra como controlar o carro, como usar o freio de mão. Como manter o equilíbrio durante o drift. No começo, Sean falha várias vezes. Ele destrói carros, erra curvas, mas pouco a pouco ele começa a melhorar. Han percebe que Sean tem talento. Ele só precisa de disciplina. A vida de Han.
Durante esse período, também conhecemos melhor Han. Ele é um personagem muito diferente. Ele raramente perde a calma. Ele sempre está comendo algo e parece observar o mundo ao seu redor com tranquilidade. Mas Han também tem um lado misterioso. Ele está envolvido com negócios ilegais e tem uma relação complicada com DK. O crescimento de Sean. Com o tempo, Sean começa a se tornar um piloto de drift de verdade. Ele aprende a controlar o carro, aprende a usar o peso do veículo nas curvas e começa a ganhar respeito dentro da comunidade. Mas o conflito com DK ainda não terminou, porque Sean também começa a se aproximar de uma garota chamada Neela. Neela é namorada de DK, e isso cria um enorme problema, o conflito final. Quando DK descobre que Sean está se aproximando de Neela, ele fica furioso. Ele confronta Han e acusa Han de traição. Nesse momento, o conflito explode. Uma perseguição começa pelas ruas de Tóquio. Carros aceleram, motores rugem, drifts acontecem em cada curva. Durante essa perseguição, algo trágico acontece. O carro de Han colide violentamente e explode. Han morre. A transformação de Sean. A morte de Han muda tudo para Sean. Han acreditava nele. Han confiava nele. Agora Sean decide terminar o que começou. Ele desafia DK para uma corrida final. Uma corrida que decidirá quem é o verdadeiro Drift King. A corrida final. A corrida acontece na mesma montanha onde Sean perdeu anteriormente, mas agora ele é diferente. Ele aprendeu. Ele evoluiu. A corrida começa. Os dois carros deslizam pelas curvas. Drift após drift. Sean usa tudo que Han ensinou. No final, ele consegue ultrapassar DK. Sean vence. Ele se torna o novo Drift King. O legado de Tokyo Drift. Embora Tokyo Drift tenha sido inicialmente visto como um filme diferente dentro da franquia, ele acabou se tornando extremamente importante, porque introduziu um dos personagens mais queridos pelos fãs, Han. E anos depois, descobrimos que Han tinha uma ligação direta com Dominic Toretto. A cena pós-créditos. No final do filme, vemos algo surpreendente. Sean está em Tóquio. Ele está participando de uma nova corrida. Seu adversário chega, e quando o motorista sai do carro, é Dominic Toretto. Isso conecta Tokyo Drift diretamente com o resto da franquia. Box Office. O filme teve um orçamento de aproximadamente 85 milhões de dólares e arrecadou cerca de 158 milhões de dólares mundialmente. Embora tenha sido o filme com menor bilheteria da franquia na época, ele ganhou uma enorme base de fãs com o passar dos anos. O futuro da franquia. Depois de Tokyo Drift, a franquia precisava de uma nova direção, e foi exatamente isso que aconteceu. O próximo filme reuniria novamente Dominic Toretto e Brian O'Connor. Depois dos eventos de The Fast and the Furious, Tokyo Drift, a franquia estava em um momento curioso. Os dois primeiros filmes tinham focado principalmente em Brian O'Connor. O terceiro filme trouxe um novo protagonista e uma nova cultura de corrida, mas agora a franquia precisava fazer algo muito importante. Trazer de volta o personagem que definiu toda a saga, Dominic Toretto. E foi exatamente isso que aconteceu no filme Fast and Furious. Esse filme marcou a verdadeira reunião dos personagens principais e mudou completamente a direção da franquia. Aqui começa a transformação da série de corridas de rua para histórias muito maiores envolvendo crimes internacionais. O início do filme. A história começa na Dominican Republic. Dominic está vivendo como fugitivo. Depois de escapar no final do primeiro filme, ele passou anos fora dos Estados Unidos. Agora, ele trabalha com uma equipe de pilotos altamente habilidosos. Entre eles está novamente Letty Ortiz, sua parceira e grande amor. A equipe também inclui Han, Tego e Rico. Eles realizam um grande assalto. O alvo é um caminhão cheio de combustível, mas não é apenas um caminhão comum, é um comboio inteiro em movimento. O roubo do caminhão,
A sequência inicial do filme é extremamente intensa. Dominic e sua equipe usam carros modificados para interceptar um comboio de caminhões. Eles dirigem lado a lado com os caminhões em alta velocidade. Enquanto isso, membros da equipe sobem nos veículos em movimento. Eles começam a desconectar os caminhões um por um. Cada caminhão se solta do comboio e capota na estrada. É uma operação extremamente arriscada, mas Dominic executa o plano com perfeição. Eles conseguem roubar todo o combustível. A decisão de Dominic. Depois do assalto, Dominic percebe algo importante. A polícia está chegando cada vez mais perto. Sua vida como fugitivo está colocando todos ao seu redor em perigo, especialmente Letty. Então Dominic toma uma decisão difícil. Ele decide desaparecer novamente. Ele deixa Letty para trás para protegê-la, mas essa decisão terá consequências enormes. A tragédia. Algum tempo depois, Dominic recebe uma notícia devastadora. Letty foi assassinada. Essa notícia destrói Dominic. Ele imediatamente volta para Los Angeles. Ele quer descobrir quem fez isso. Ele quer vingança. O retorno de Brian. Enquanto isso, Brian O'Connor agora voltou a trabalhar para o Federal Bureau of Investigation. Brian está investigando um poderoso cartel de drogas. O líder desse cartel é um homem chamado Arturo Braga. Braga é extremamente perigoso. Ele controla rotas de tráfico entre vários países e a polícia não consegue capturá-lo. O destino une Brian e Dom Brian descobre que Letty estava trabalhando como informante. Ela estava ajudando o FBI a encontrar Braga. Mas durante a operação, algo deu errado. Letty aparentemente morreu. Brian sente uma enorme culpa. Porque ele sabe que Dominic vai querer vingança, e agora os dois estão perseguindo o mesmo alvo. A investigação Dominic começa a investigar por conta própria. Ele examina a cena do crime, analisa pedaços de carro deixados no local. Dominic percebe algo importante. Um tipo específico de nitro foi usado no carro do assassino. Isso o leva até uma oficina ilegal de carros. E nessa oficina, Dominic encontra alguém inesperado. Brian. O confronto. Entre Brian e Dom. Quando Dominic vê Brian novamente, a tensão explode imediatamente. Eles ainda carregam o peso das decisões do passado. Dominic ainda se lembra de que Brian era um policial infiltrado. Mas agora existe algo maior em jogo. A morte de Letty. Mesmo com toda a tensão, eles percebem que estão procurando a mesma pessoa. Então, eles decidem trabalhar juntos. O caminho até Braga. A investigação leva Dominic e Brian até um corredor chamado David Park. Ele trabalha para o cartel de Braga. Esse corredor participa de corridas ilegais para recrutar novos motoristas. Dominic e Brian participam dessas corridas. Eles precisam provar que são os melhores e conseguem vencer. Isso chama a atenção do cartel. O desafio no deserto. Agora Dominic e Brian recebem uma missão. Eles precisam dirigir carros carregados de drogas através de túneis secretos na fronteira. Esses túneis conectam os Estados Unidos ao México. A corrida acontece no meio da noite. Os carros atravessam túneis escuros em alta velocidade. As paredes estão cheias de curvas perigosas. Qualquer erro pode ser fatal. Essa sequência mostra como a franquia começou a se transformar. Agora não são apenas corridas de rua, são operações de tráfico internacional. A verdade sobre Braga. Depois da missão, Brian e Dominic finalmente encontram Arturo Braga, mas existe uma reviravolta. O homem que eles pensavam ser Braga é apenas um impostor. O verdadeiro Braga estava observando tudo o tempo inteiro. Quando Brian descobre isso, ele tenta prender o verdadeiro Braga, mas o criminoso consegue escapar. A caçada final. Dominic decide continuar a perseguição sozinho. Ele segue Braga até o México. Brian também chega ao local com reforços. Uma grande perseguição começa no deserto. Carros aceleram em alta velocidade.
Tiros são disparados. Finalmente, Braga é capturado. O destino de Dominique mesmo, depois de ajudar a capturar Braga, Dominique ainda é um criminoso procurado. O tribunal decide condená-lo. Ele recebe uma longa sentença de prisão. Brian e Mia observam enquanto Dominique é levado em um ônibus para a prisão. Mas a história não termina ali. A cena final. No final do filme, vemos algo interessante. Um comboio de ônibus da prisão está atravessando uma estrada. De repente, vários carros aparecem. Entre eles está Brian. Eles atacam o comboio. Isso indica claramente que eles estão indo libertar Dominique. Esse momento prepara o terreno para o próximo filme. Análise do filme. Fast and Furious 2009 foi um ponto de virada para a franquia. Ele reuniu novamente os personagens principais e mudou o foco das corridas de rua para histórias maiores envolvendo crimes internacionais. Box Office. O filme teve um orçamento de aproximadamente 85 milhões de dólares e arrecadou cerca de 363 milhões de dólares mundialmente. Isso provou que a franquia estava mais forte do que nunca, o início de uma nova era. Esse filme marcou o início da chamada segunda fase da franquia. Agora, as histórias seriam maiores, as missões seriam globais, e a equipe começaria a trabalhar junta novamente. O próximo capítulo, na parte 8, vamos explorar o próximo filme da saga, Fast Five, o filme que muitos fãs consideram o melhor de toda a franquia. Ele introduziu um novo personagem extremamente importante, Luke Hobbs, e trouxe uma das maiores cenas de ação da história da série. O lendário assalto ao cofre no Rio de Janeiro. Nas partes anteriores, nós acompanhamos toda a evolução da franquia Fast and Furious. Desde as corridas de rua em Los Angeles no primeiro filme, até o momento em que Dominic Toretto foi capturado no final de Fast and Furious. Mas a história ainda estava longe de terminar. Na verdade, a franquia estava prestes a entrar em sua fase mais importante. E tudo começa com o filme Fast Five. Esse filme não foi apenas mais uma sequência. Ele mudou completamente o estilo da saga. Aqui, as corridas de rua dão lugar a grandes assaltos, operações internacionais e cenas de ação gigantescas. A fuga de Dominique. A história começa exatamente de onde o filme anterior terminou. Dominique está sendo transportado em um ônibus da prisão. O comboio segue por uma estrada deserta. Mas alguém está esperando. De repente, vários carros aparecem. Entre eles está Brian O'Connor. Também está Mia Toretto. Eles executam um plano ousado. Os carros colidem com o ônibus da prisão. O veículo capota. E Dominique consegue escapar. Agora Dominique, Brian e Mia são oficialmente fugitivos. Eles precisam desaparecer novamente. O refúgio no Brasil. Para escapar das autoridades, o trio decide fugir para Rio de Janeiro. Rio é uma cidade enorme, cheia de pessoas, cheia de oportunidades e também cheia de perigo. Ali eles esperam poder desaparecer, mas logo descobrem que a cidade é controlada por um homem extremamente poderoso, um empresário corrupto chamado Hernan Reis. O novo trabalho para sobreviver no Rio, Dominique e Brian aceitam um trabalho. Eles precisam roubar carros de um trem em movimento. Esse trabalho foi organizado por um homem chamado Zizi. Mas durante o roubo algo estranho acontece. Brian percebe que um dos carros transportados no trem é muito especial. Ele contém um chip com informações secretas. Essas informações pertencem a Hernan Reis. Dominique decide pegar o chip, e isso transforma tudo em uma guerra. A ira de Reis. Quando Reis descobre que Dominique e Brian pegaram o chip, ele fica furioso. Esse chip contém informações sobre todas as suas contas ilegais, todo o dinheiro que ele esconde, todos os seus negócios criminosos. Reis decide fazer algo extremo. Ele ordena que Dominique e Brian sejam mortos. Agora a dupla não está apenas fugindo da polícia. Eles também estão sendo caçados por um dos criminosos mais poderosos do Brasil, a chegada de Hobbs. Enquanto isso, o governo dos Estados Unidos decide enviar um agente especial para capturar Dominique. Esse agente é Luke Hobbs. Hobbs é interpretado por Dwayne Johnson. Ele é um agente extremamente forte, determinado e praticamente imparável. Hobbs chega ao Rio com uma equipe de soldados. Sua missão é simples: capturar Dominique Toretto. O grande plano. Dominique percebe que fugir não será suficiente. Reis nunca vai parar de persegui-los.
Então, Dominique decide fazer algo ousado: roubar todo o dinheiro de Hayes. Hayes esconde sua fortuna em um enorme cofre dentro de uma delegacia. O valor total é de aproximadamente 100 milhões de dólares. Dominique reúne sua antiga equipe. Entre os membros estão Roman Pierce, Tej Parker, Han Lu, Gisele e Ashar. Essa equipe forma uma das equipes de assalto mais icônicas do cinema. O planejamento do assalto. O plano é extremamente complexo. Primeiro, eles precisam invadir a delegacia. Depois, precisam remover o cofre. Mas o cofre pesa várias toneladas. Não é algo que pode ser carregado facilmente. Então, Dominique cria uma solução única. Eles vão usar carros para puxar o cofre pelas ruas da cidade. O confronto com Hobbs. Enquanto a equipe prepara o assalto, Hobbs finalmente encontra Dominique. Os dois se enfrentam pela primeira vez. É um confronto intenso. Dois homens extremamente fortes, dois líderes. Mas antes que a luta termine, soldados de Hayes atacam. Nesse momento, Hobbs percebe algo. Hayes é ainda mais perigoso do que Dominique. Depois que sua equipe é atacada, Hobbs decide fazer algo inesperado. Ele decide ajudar Dominique. O assalto ao cofre. Agora começa uma das cenas mais famosas da franquia. Dominique e Brian dirigem dois carros extremamente potentes. Eles prendem o cofre a correntes e começam a puxá-lo pelas ruas de Rio de Janeiro. O cofre destrói tudo no caminho: carros, paredes, postes. A polícia inteira da cidade começa a persegui-los. Mas Dominique e Brian continuam dirigindo. Essa sequência se tornou uma das maiores cenas de ação da história da franquia. A derrota de Hayes. No final, Dominique consegue derrotar os homens de Hayes. Hobbs captura o criminoso. E Dominique e sua equipe conseguem escapar com o dinheiro. Cada membro da equipe recebe milhões de dólares. Agora eles finalmente têm liberdade. O novo começo. Depois do assalto, a equipe se separa. Cada membro vai viver sua própria vida. Mas uma coisa mudou para sempre. Eles não são mais apenas corredores de rua. Agora, eles são uma equipe internacional, uma família. A análise do filme Fast Five é considerado por muitos fãs o melhor filme da franquia, porque ele transformou completamente a saga. Ele introduziu grandes assaltos, grandes equipes e cenas de ação gigantescas. Box Office. O filme teve um orçamento de aproximadamente 125 milhões de dólares. E arrecadou cerca de 626 milhões de dólares mundialmente. Esse foi um enorme salto em relação aos filmes anteriores. O futuro da franquia. Depois do sucesso gigantesco de Fast Five, a franquia entrou em uma nova fase. Agora os filmes seriam ainda maiores, ainda mais globais e ainda mais espetaculares. Depois do gigantesco sucesso de Fast Five, a franquia Fast and Furious atingiu um nível completamente novo. Pela primeira vez na saga, a equipe de Dominique Toretto conseguiu algo que parecia impossível: liberdade. Depois do lendário assalto ao cofre em Rio de Janeiro, cada membro da equipe recebeu milhões de dólares. Eles agora tinham dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida. Mas existe um problema quando alguém vive a vida em alta velocidade por tantos anos. A vida normal pode parecer vazia. Dominique Toretto percebe isso rapidamente. A vida, depois do assalto. A história começa alguns anos após os eventos de Fast Five. Dominique agora vive tranquilamente com Helena Neves. Eles moram em Spain. Dom tenta viver uma vida calma, sem corridas, sem crimes, sem perseguições. Mas algo está faltando. Ele sente falta da família. Ele sente falta da equipe. Enquanto isso, Brian O'Connor também está vivendo uma vida diferente. Brian e Mia Toretto agora têm um filho. Brian tenta se adaptar à vida de pai. Mas para alguém que passou anos correndo pelas ruas em alta velocidade, a vida doméstica também parece estranha. A chegada de Luke Hobbs. Enquanto Dom e Brian tentam viver suas novas vidas, algo muito perigoso está acontecendo na Europa. Um grupo de criminosos altamente treinados está realizando roubos militares em vários países. Eles roubam tecnologia militar avançada e desaparecem sem deixar pistas. Para capturar esse grupo, o governo chama novamente Luke Hobbs. Hobbs é agora um dos agentes mais respeitados das forças especiais. Mas existe um problema. Esse novo inimigo é extremamente inteligente. Seu nome é Owen Shaw. Quem é Owen Shaw?
Owen Shaw não é um criminoso comum. Ele é um ex-soldado das Forças Especiais, um estrategista brilhante. Ele entende táticas militares, tecnologia e sabe como escapar das autoridades. Shaw montou uma equipe de pilotos extremamente habilidosos. Eles utilizam carros modificados com tecnologia militar e executam ataques rápidos e precisos. Mesmo Hobbs não consegue capturá-los. Então, ele decide procurar alguém que possa ajudá-lo. Dominic Toretto. A revelação surpreendente. Hobbs viaja até Spain para encontrar Dom. Ele mostra fotos da equipe de Shaw. E entre essas fotos existe uma imagem que muda tudo. Uma mulher. Essa mulher é Letty Ortiz. Dom fica em choque. Letty estava morta. Ou pelo menos foi isso que ele acreditou durante anos. Mas agora existe uma prova. Ela está viva e está trabalhando para Owen Shaw. O conflito de Dom nesse momento cria um enorme conflito emocional. Dominic passou anos acreditando que Letty havia morrido. Ele sofreu, ele buscou vingança, mas agora descobre que ela está viva. Porém, existe outro problema. Letty não se lembra de nada. Depois do acidente que quase matou ela, Letty perdeu completamente sua memória. Shaw encontrou Letty e a transformou em uma de suas melhores pilotos. Agora Letty trabalha para ele, sem lembrar de Dom, sem lembrar da equipe, sem lembrar de sua própria vida. A reunião da equipe Dominic decide aceitar a missão de Hobbs, mas ele tem uma condição. Se ele ajudar a capturar Shaw, todos os membros de sua equipe receberão perdão total por seus crimes passados. Hobbs aceita. Então, Dominic começa a reunir novamente sua família. A equipe inclui Roman Pierce, Tage Parker, Han Lu, Gisele e Yashar. Essa é novamente a equipe que realizou o lendário assalto no Rio. Mas agora a missão é muito diferente. Agora eles estão enfrentando um inimigo militar. O primeiro confronto. A equipe viaja para London. Ali, eles começam a rastrear Shaw. Eles descobrem que Shaw está planejando roubar um dispositivo militar extremamente poderoso, um dispositivo capaz de derrubar sistemas de comunicação. Se Shaw conseguir essa tecnologia, ele poderá vendê-la por bilhões de dólares. A equipe prepara uma emboscada. Eles encontram Shaw nas ruas de Londres e começa uma perseguição intensa. Carros aceleram pelas ruas estreitas da cidade. Explosões acontecem, drifts em alta velocidade. Mas Shaw consegue escapar. E pior, Letty luta contra Dom durante a perseguição. Ela não o reconhece. O impacto emocional. Esse momento é extremamente difícil para Dominic. Ele está lutando contra a mulher que ama. Mas para Letty, ele é apenas um estranho. Dom tenta falar com ela, tenta fazê-la lembrar. Mas Letty continua lutando ao lado de Shaw. Isso mostra o quão perigoso Shaw realmente é. Ele não apenas roubou tecnologia militar. Ele também transformou Letty em uma arma. A estratégia de Shaw. Depois da perseguição em Londres, Shaw revela seu plano. Ele quer roubar uma peça essencial para completar sua arma tecnológica. Essa peça está sendo transportada por um comboio militar. Dominic e sua equipe precisam impedir esse roubo, mas Shaw é extremamente inteligente. Ele sempre está um passo à frente, e a próxima batalha será ainda maior. Escondendo sua verdadeira identidade. E quanto mais ele se aproxima de Mia, mais difícil fica continuar com essa mentira. O surgimento de Johnny Tran. Enquanto Brian está tentando descobrir quem está roubando os caminhões, surge um novo personagem, um homem extremamente perigoso chamado Johnny Tran. Johnny Tran é um corredor rico, mas também está envolvido com atividades criminosas. Ele possui uma garagem cheia de carros de corrida extremamente caros e também possui conexões com o mundo do crime. A polícia começa a suspeitar que Johnny Tran pode estar por trás dos roubos de caminhões. Brian recebe ordens para investigá-lo, então ele decide fazer algo arriscado. Ele invade a garagem de Johnny Tran durante a noite. A infiltração secreta Brian entra silenciosamente na garagem. Ele começa a examinar os carros, procura pistas, procura qualquer coisa que possa conectar Johnny Tran aos roubos. Ele encontra várias caixas de eletrônicos, DVD players, televisões, exatamente os mesmos produtos que estavam sendo roubados dos caminhões.
Nesse momento, Brian acredita que finalmente encontrou o verdadeiro criminoso. Mas antes que ele consiga sair, ele é descoberto. Johnny Tran aparece furioso. Ele acusa Brian de espionagem. A situação fica extremamente tensa. Dominic também aparece. E nesse momento, Dominic começa a desconfiar de Brian. Ele pergunta diretamente: "Você é um policial?" Brian nega imediatamente. Ele inventa uma desculpa. Ele diz que estava investigando Johnny Tran porque acredita que ele está roubando carros. Dominic observa Brian com atenção. Ele ainda não tem certeza se acredita ou não, mas por enquanto decide deixá-lo ir. A operação policial. Depois dessa descoberta, Brian corre para a delegacia. Ele conta tudo para seus superiores. Ele explica que encontrou eletrônicos roubados na garagem de Johnny Tran. A polícia decide agir imediatamente. Eles organizam uma grande operação, invadem a casa de Johnny Tran, prendem vários membros da sua equipe, revistam tudo, mas algo inesperado acontece. Eles descobrem que Johnny Tran não está envolvido nos roubos de caminhões. Os eletrônicos encontrados eram de outro tipo de crime completamente diferente. Ou seja, Brian estava errado. E agora a polícia perdeu tempo. Enquanto isso, os verdadeiros ladrões continuam roubando caminhões. Esse momento aumenta ainda mais a pressão sobre Brian. Se ele não descobrir a verdade rapidamente, a operação será encerrada. Análise narrativa desse momento. Essa parte da história é extremamente importante porque mostra a falha da investigação. O filme constrói Johnny Tran como um suspeito perfeito. Ele parece culpado. Ele age como um criminoso. Ele tem carros caros, tem conexões perigosas, mas na verdade ele não é o responsável pelos roubos. Esse tipo de construção narrativa é chamado de red herring, um falso culpado. Isso mantém o público em suspense, porque agora a pergunta continua sem resposta. Quem está roubando os caminhões? A corrida no deserto. Enquanto tudo isso acontece, Dominic e sua equipe participam de uma grande corrida no deserto. Esse é um dos momentos mais emocionantes do filme. Centenas de pessoas se reúnem. Carros potentes, motores barulhentos. A atmosfera é elétrica. Primeiro vemos Letty Ortiz participando de uma corrida. Ela usa inteligência, controle e consegue vencer seu adversário. Depois chega a vez de Jesse. Jesse é um gênio da mecânica, mas ele não é um corredor experiente. Mesmo assim, ele decide competir contra Johnny Tran. Brian tenta impedir. Ele sabe que Johnny Tran tem um carro muito mais poderoso, mas Jesse precisa do dinheiro. A corrida começa. Jesse ativa o nitro cedo demais. Johnny Tran usa seu nitro no momento perfeito. Ele vence facilmente. E Jesse perde. Mas existe uma regra nas corridas. Quem perde precisa entregar o carro. E Jesse entra em pânico. Ele foge. A explosão do conflito, Johnny Tran fica furioso. Ele exige o carro de Jesse. Ele confronta Dominic. Uma briga quase começa. A tensão entre os grupos explode completamente. E nesse momento, Brian começa a perceber algo. Dominic parece esconder algo, algo muito maior, algo que pode estar conectado aos roubos de caminhões. O início da grande revelação. Mais tarde naquela noite, Brian vê algo estranho. Ele vê Mia conversando com Dominic. Ela parece preocupada. Ela pede para Dominic parar. Ela diz que aquilo precisa ser a última vez. Brian começa a entender. Dominic e sua equipe são os verdadeiros ladrões de caminhões. E agora Brian enfrenta o maior conflito de sua vida. Ele precisa escolher entre duas coisas: seu dever como policial ou sua lealdade à família que ele começou a respeitar. Impacto desse momento na franquia. Essa revelação muda completamente o tom do filme. Porque Dominic não é um vilão tradicional. Ele não rouba por ganância. Ele rouba para sustentar sua família. Ele vive segundo um código de honra.
Esse é um dos motivos que fizeram o personagem se tornar tão icônico. Continuação da história. Mas a situação está prestes a sair completamente do controle, porque Dominic e sua equipe estão planejando o último grande roubo de caminhão. Um roubo extremamente perigoso, e dessa vez o motorista do caminhão está preparado. Ele está armado, e isso vai transformar o próximo assalto em uma verdadeira guerra nas estradas. Na parte 3, nós veremos o assalto mais perigoso do filme, a perseguição mortal na rodovia, o destino de Jesse e a corrida final entre Brian e Dominic. Uma corrida que vai mudar o destino dos dois para sempre. Até agora, nós vimos como o mundo das corridas ilegais de Los Angeles apresentou personagens que pareciam apenas apaixonados por carros, mas a verdade é que essa história é muito mais complexa. No primeiro momento, nós conhecemos Brian O'Connor, um policial infiltrado tentando descobrir quem está roubando caminhões cheios de eletrônicos. Depois, vimos como Brian começou a se aproximar da equipe liderada por Dominic Toretto. Uma equipe que não funciona apenas como um grupo de corredores. Eles funcionam como uma família. Mas agora chegamos ao ponto onde a história começa a explodir, porque Brian finalmente descobre a verdade. E essa verdade muda tudo. A descoberta de Brian. Durante a noite, Brian observa algo estranho. Ele vê Mia Toretto conversando com Dominic. Ela parece nervosa, preocupada. Ela pede para Dominic parar. Ela diz claramente que aquilo precisa ser a última vez. Brian escuta essas palavras e começa a ligar os pontos. Durante semanas, ele estava investigando os roubos de caminhões. Ele suspeitou de várias pessoas, inclusive Johnny Tran. Mas agora tudo começa a fazer sentido. Os carros rápidos, a equipe organizada, a experiência em dirigir em alta velocidade, a coragem para executar ataques extremamente perigosos. Tudo aponta para Dominic e sua equipe. Nesse momento, Brian percebe algo que ele nunca imaginou. Os verdadeiros ladrões de caminhões são as mesmas pessoas que ele começou a respeitar. O conflito interior de Brian. Esse é um dos momentos mais importantes do filme, porque Brian não está apenas investigando criminosos, ele está investigando amigos. Ele começa a questionar tudo. Dominic realmente merece ser preso? Ou ele é apenas alguém tentando sobreviver? Essa é a grande força narrativa de The Fast and the Furious. O filme não cria apenas um herói e um vilão, ele cria personagens complexos. Dominic é um criminoso, mas também é um líder leal. Ele protege sua equipe. Ele protege sua irmã. Ele protege sua família. E Brian percebe isso. O plano do último roubo. Enquanto Brian luta com seus pensamentos, Dominic e sua equipe se preparam para um último golpe. Eles planejam atacar mais um caminhão. Esse será o último roubo. Depois disso, eles pretendem desaparecer. Esse plano envolve vários membros da equipe. Letty Ortiz estará dirigindo um dos carros de apoio. Vince será responsável por subir no caminhão. Leon também participará da operação. O plano parece simples. Mas existe um problema. Os motoristas de caminhão já estão preparados. Depois de tantos roubos, muitos começaram a andar armados, e isso transforma esse assalto em algo extremamente perigoso. A Estrada da Noite. A cena começa em uma rodovia escura. O caminhão avança pela estrada. O motorista parece tranquilo, mas ele sabe que existe perigo, porque nos últimos meses muitos caminhões foram atacados. De repente, faróis aparecem no horizonte. Carros começam a se aproximar. Motores potentes, velocidade absurda. É a equipe de Dominic. Eles cercam o caminhão. Tudo acontece muito rápido. Esse tipo de cena foi uma das sequências mais intensas já vistas em filmes de ação naquele período. A equipe dirige lado a lado com o caminhão em movimento. Um dos carros se aproxima da porta. Vince sobe pela lateral. Ele tenta entrar no caminhão, mas algo inesperado acontece.
O motorista armado. O motorista do caminhão percebe o ataque. Ele pega uma espingarda e começa a atirar. Os tiros ecoam pela estrada. Os carros desviam. Dominic tenta manter o controle da situação, mas tudo começa a sair do plano. Durante o confronto, Vince fica preso em um cabo de aço. Ele fica pendurado na lateral do caminhão e agora sua vida está em risco. O caminhão continua em alta velocidade. Se Vince cair, ele pode morrer. Dominic tenta salvá-lo, mas o motorista continua atirando. O momento heróico de Brian. Nesse momento, Brian aparece. Ele estava seguindo Dominic. Ele sabia que algo grande iria acontecer. Quando Brian vê Vince pendurado, ele toma uma decisão imediata. Ele acelera. Ele aproxima seu carro. Ele tenta salvar Vince, mesmo sabendo que isso pode revelar sua identidade como policial. Brian arrisca tudo. Ele posiciona seu carro ao lado do caminhão. Ele alcança Vince e consegue puxá-lo para dentro do carro. Mas Vince está gravemente ferido. Ele perdeu muito sangue. Agora, Brian não tem escolha. Ele precisa pedir ajuda. A revelação: Brian pega o rádio. Ele chama um helicóptero médico. E então, ele diz as palavras que mudam tudo. Ele se identifica como policial. Nesse momento, Dominic escuta a transmissão. Ele percebe imediatamente. Brian é um policial. A pessoa que ele começou a confiar, na verdade, estava investigando ele. Dominic fica furioso. Mas, ao mesmo tempo, Vince está morrendo. Então, Dominic faz algo surpreendente. Ele decide recuar. Ele abandona o assalto. Ele foge com o resto da equipe. Análise da cena do assalto. Essa sequência é considerada uma das melhores cenas do filme, porque ela combina vários elementos importantes. Primeiro, ação realista. Os carros estão realmente dirigindo ao lado de um caminhão em movimento. Segundo, tensão emocional. A vida de Vince está em risco. Terceiro, revelação narrativa. A identidade de Brian é finalmente descoberta. Essa combinação faz com que essa cena seja um dos pontos altos do filme. O destino de Jesse. Enquanto tudo isso acontece, outro problema surge. Jesse ainda está desaparecido. Depois de perder a corrida contra Johnny Tran, ele fugiu. Mas Johnny Tran não esqueceu. Ele quer vingança. Mais tarde, Jesse aparece na casa de Dominic. Ele pede ajuda. Ele está desesperado. Ele sabe que Johnny Tran está procurando por ele. Dominic promete proteger Jesse. Mas antes que eles consigam fazer algo, 2 carros aparecem. São Johnny Tran e seu primo. Eles abrem fogo. Os tiros ecoam pela rua e Jesse é atingido. Ele cai no chão. Dominic tenta ajudá-lo, mas já é tarde demais. Jesse morre. A ira de Dominic. Esse momento muda completamente Dominic. Jesse não era apenas um amigo. Ele era parte da família. Dominic fica consumido pela raiva. Ele entra em seu carro, um carro muito especial, o lendário Dodge Charger preto. Esse carro tem uma história importante. Ele pertenceu ao pai de Dominic, e Dominic passou anos restaurando ele. Agora finalmente chegou o momento de usá-lo. Dominic sai em busca de Johnny Tran. A perseguição mortal. Dominic encontra Johnny Tran na estrada. Uma perseguição brutal começa. Os 2 carros aceleram. Motores rugem. As ruas se transformam em um campo de batalha. Finalmente, Dominic alcança Johnny Tran. Ele colide com a moto de Johnny. O impacto é violento. Johnny Tran morre no acidente. Dominic finalmente se vingou, mas agora ele sabe que a polícia está atrás dele. A última corrida. Enquanto Dominic tenta escapar, Brian aparece novamente. Agora os 2 se encontram cara a cara. Eles sabem que esse é o momento final. Dominic olha para Brian. Ele diz algo importante. Existe uma estrada, uma linha de trem. Quando o sinal abrir, eles vão correr. Quem vencer decide o destino. Essa corrida não é apenas sobre velocidade, é sobre honra, é sobre respeito. É sobre 2 pessoas que se tornaram inimigas, mas ainda se respeitam.
Os motores começam a rugir. A corrida começa. Os carros aceleram violentamente. Eles se aproximam da linha do trem. O trem está chegando. Está envolvido com negócios ilegais. E tem uma relação complicada com DK. O crescimento de Sean. Com o tempo, Sean começa a se tornar um piloto de drift de verdade. Ele aprende a controlar o carro, aprende a usar o peso do veículo nas curvas e começa a ganhar respeito dentro da comunidade. Mas o conflito com DK ainda não terminou, porque Sean também começa a se aproximar de uma garota chamada Neela. Neela é namorada de DK, e isso cria um enorme problema, o conflito final. Quando DK descobre que Sean está se aproximando de Neela, ele fica furioso. Ele confronta Han e acusa Han de traição. Nesse momento, o conflito explode. Uma perseguição começa pelas ruas de Tóquio. Carros aceleram, motores rugem, drifts acontecem em cada curva. Durante essa perseguição, algo trágico acontece. O carro de Han colide violentamente e explode. Han morre. A transformação de Sean. A morte de Han muda tudo para Sean. Han acreditava nele. Han confiava nele. Agora Sean decide terminar o que começou. Ele desafia DK para uma corrida final. Uma corrida que decidirá quem é o verdadeiro Drift King. A corrida final. A corrida acontece na mesma montanha onde Sean perdeu anteriormente, mas agora ele é diferente. Ele aprendeu. Ele evoluiu. A corrida começa. Os dois carros deslizam pelas curvas. Drift após drift. Sean usa tudo que Han ensinou. No final, ele consegue ultrapassar DK. Sean vence. Ele se torna o novo Drift King. O legado de Tokyo Drift. Embora Tokyo Drift tenha sido inicialmente visto como um filme diferente dentro da franquia, ele acabou se tornando extremamente importante, porque introduziu um dos personagens mais queridos pelos fãs, Han. E anos depois, descobrimos que Han tinha uma ligação direta com Dominic Toretto. A cena pós-créditos. No final do filme, vemos algo surpreendente. Sean está em Tóquio. Ele está participando de uma nova corrida. Seu adversário chega. E quando o motorista sai do carro, é Dominic Toretto. Isso conecta Tokyo Drift diretamente com o resto da franquia. Box Office. O filme teve um orçamento de aproximadamente 85 milhões de dólares e arrecadou cerca de 158 milhões de dólares mundialmente. Embora tenha sido o filme com menor bilheteria da franquia na época, ele ganhou uma enorme base de fãs com o passar dos anos. O futuro da franquia. Depois de Tokyo Drift, a franquia precisava de uma nova direção, e foi exatamente isso que aconteceu. O próximo filme reuniria novamente Dominic Toretto e Brian O'Connor. Depois dos eventos de The Fast and the Furious, Tokyo Drift, a franquia estava em um momento curioso. Os dois primeiros filmes tinham focado principalmente em Brian O'Connor. O terceiro filme trouxe um novo protagonista e uma nova cultura de corrida, mas agora a franquia precisava fazer algo muito importante. Trazer de volta o personagem que definiu toda a saga, Dominic Toretto. E foi exatamente isso que aconteceu no filme Fast and Furious. Esse filme marcou a verdadeira reunião dos personagens principais e mudou completamente a direção da franquia. Aqui começa a transformação da série de corridas de rua para histórias muito maiores envolvendo crimes internacionais. O início do filme. A história começa na Dominican Republic. Dominic está vivendo como fugitivo. Depois de escapar no final do primeiro filme, ele passou anos fora dos Estados Unidos. Agora, ele trabalha com uma equipe de pilotos altamente habilidosos. Entre eles está novamente Letty Ortiz, sua parceira e grande amor. A equipe também inclui Han, Tego e Rico. Eles realizam um grande assalto. O alvo é um caminhão cheio de combustível, mas não é apenas um caminhão comum, é um comboio inteiro em movimento. O roubo do caminhão. A sequência inicial do filme é extremamente intensa.
Dominic e sua equipe usam carros modificados para interceptar um comboio de caminhões. Eles dirigem lado a lado com os caminhões em alta velocidade. Enquanto isso, membros da equipe sobem nos veículos em movimento. Eles começam a desconectar os caminhões um por um. Cada caminhão se solta do comboio e capota na estrada. É uma operação extremamente arriscada, mas Dominic executa o plano com perfeição. Eles conseguem roubar todo o combustível. A decisão de Dominic. Depois do assalto, Dominic percebe algo importante. A polícia está chegando cada vez mais perto. Sua vida como fugitivo está colocando todos ao seu redor em perigo, especialmente Letty. Então Dominic toma uma decisão difícil. Ele decide desaparecer novamente. Ele deixa Letty para trás para protegê-la, mas essa decisão terá consequências enormes. A tragédia. Algum tempo depois, Dominic recebe uma notícia devastadora. Letty foi assassinada. Essa notícia destrói Dominic. Ele imediatamente volta para Los Angeles. Ele quer descobrir quem fez isso. Ele quer vingança. O retorno de Brian. Enquanto isso, Brian O'Connor agora voltou a trabalhar para o Federal Bureau of Investigation. Brian está investigando um poderoso cartel de drogas. O líder desse cartel é um homem chamado Arturo Braga. Braga é extremamente perigoso. Ele controla rotas de tráfico entre vários países e a polícia não consegue capturá-lo. O destino une Brian e Dom Brian descobre que Letty estava trabalhando como informante. Ela estava ajudando o FBI a encontrar Braga. Mas durante a operação, algo deu errado. Letty aparentemente morreu. Brian sente uma enorme culpa, porque ele sabe que Dominic vai querer vingança, e agora os dois estão perseguindo o mesmo alvo. A investigação Dominic começa a investigar por conta própria. Ele examina a cena do crime, analisa pedaços de carro deixados no local. Dominic percebe algo importante. Um tipo específico de nitro foi usado no carro do assassino. Isso o leva até uma oficina ilegal de carros, e nessa oficina, Dominic encontra alguém inesperado. Brian. O confronto. Entre Brian e Dom. Quando Dominic vê Brian novamente, a tensão explode imediatamente. Eles ainda carregam o peso das decisões do passado. Dominic ainda se lembra de que Brian era um policial infiltrado, mas agora existe algo maior em jogo: a morte de Letty. Mesmo com toda a tensão, eles percebem que estão procurando a mesma pessoa. Então, eles decidem trabalhar juntos. O caminho até Braga. A investigação leva Dominic e Brian até um corredor chamado David Park. Ele trabalha para o cartel de Braga. Esse corredor participa de corridas ilegais para recrutar novos motoristas. Dominic e Brian participam dessas corridas. Eles precisam provar que são os melhores e conseguem vencer. Isso chama a atenção do cartel. O desafio no deserto. Agora Dominic e Brian recebem uma missão. Eles precisam dirigir carros carregados de drogas através de túneis secretos na fronteira. Esses túneis conectam os Estados Unidos ao México. A corrida acontece no meio da noite. Os carros atravessam túneis escuros em alta velocidade. As paredes estão cheias de curvas perigosas. Qualquer erro pode ser fatal. Essa sequência mostra como a franquia começou a se transformar. Agora não são apenas corridas de rua, são operações de tráfico internacional. A verdade sobre Braga. Depois da missão, Brian e Dominic finalmente encontram Arturo Braga, mas existe uma reviravolta. O homem que eles pensavam ser Braga é apenas um impostor. O verdadeiro Braga estava observando tudo o tempo inteiro. Quando Brian descobre isso, ele tenta prender o verdadeiro Braga, mas o criminoso consegue escapar. A caçada final. Dominic decide continuar a perseguição sozinho. Ele segue Braga até o México. Brian também chega ao local com reforços. Uma grande perseguição começa no deserto. Carros aceleram em alta velocidade. Tiros são disparados. Finalmente, Braga é capturado.
O destino de Dominic mesmo, depois de ajudar a capturar Braga, Dominic ainda é um criminoso procurado. O tribunal decide condená-lo. Ele recebe uma longa sentença de prisão. Brian e Mia observam enquanto Dominic é levado em um ônibus para a prisão. Mas a história não termina ali. A cena final. No final do filme, vemos algo interessante. Um comboio de ônibus da prisão está atravessando uma estrada. De repente, vários carros aparecem. Entre eles está Brian. Eles atacam o comboio. Isso indica claramente que eles estão indo libertar Dominic. Esse momento prepara o terreno para o próximo filme. Análise do filme. Fast and Furious 2009 foi um ponto de virada para a franquia. Ele reuniu novamente os personagens principais e mudou o foco das corridas de rua para histórias maiores envolvendo crimes internacionais. Box Office. O filme teve um orçamento de aproximadamente 85 milhões de dólares e arrecadou cerca de 363 milhões de dólares mundialmente. Isso provou que a franquia estava mais forte do que nunca, o início de uma nova era. Esse filme marcou o início da chamada segunda fase da franquia. Agora, as histórias seriam maiores, as missões seriam globais e a equipe começaria a trabalhar junta novamente. O próximo capítulo, na parte 8, vamos explorar o próximo filme da saga, Fast Five. O filme que muitos fãs consideram o melhor de toda a franquia. Ele introduziu um novo personagem extremamente importante, Luke Hobbs, e trouxe uma das maiores cenas de ação da história da série. O lendário assalto ao cofre no Rio de Janeiro.